era muito revolucionário na época, tá, gente? Temos aqui as três etapas da Revolução Industrial que se dividiram em primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e terceira Revolução Industrial. Alguns autores também falam que existe a quarta Revolução Industrial, mas isso aí nós vamos falar adiante, tá? Bom, isso aqui é para a gente compreender que a Revolução Industrial foi tão importante que ela promoveu também fases, né? Que é a primeira, segunda e terceira, que é muito importante. Vamos falar um pouco dessas fases aqui. Essas fases também, né, podemos perceber que tem uma época. A primeira Revolução Industrial, então, ocorreu no século XVIII até o século XIX. Principais tecnologias, a máquina a vapor, que eu acabei de falar, né, fundição e fabricação de ferro forjado, máquina de fiar, né? Nós falamos aqui a fonte de energia, carvão mineral, né? Porque essas máquinas a vapor era mais para o carvão. Olha também aqui, ó. Nessa primeira revolução industrial, o meio de transporte era o quê? O navio e os trens a vapor. Sistema de produção era o início da divisão da produção em etapas e de especialização do trabalho. Fatores locacionais. Locacionais é o quê? O lugar, né, onde que era instalada as indústrias. Então era que próximo às jazidas de carvão mineral e de regiões com disponibilidade de mão de obra, né, cidade. Relação de trabalho, como era feita? Como é que era essa relação com o trabalho? Bom, o início do trabalho assalariado, né? Como eu falei, os trabalhadores recebiam o seu salário em troca de seus serviços. Era uma intensa exploração do trabalhador, ou seja, longas jornadas de trabalho, trabalho infantil, às vezes, aliás, às vezes não, era muito frequente o trabalho infantil e feminino também, tá? E com salários muito abaixo do que realmente mereciam. Principais países representantes, como eu já falei, a Inglaterra foi pioneira nesse sistema, seguido por Alemanha, França e Bélgica. Então, tudo aconteceu na Europa. Vocês podem perceber aqui, olha aí, algumas figuras importantes, que na figura 1 temos o quê? Um equipamento para drenar água de mina de carvão, desenvolvido em 1698, olha só. Temos que entender essa, olha, 1698, então século 17. Na figura 2 nós temos um tiar mecânico, uma máquina de tear de tecido, né? Que foi o início da evolução do carvão, né, e do ferro, criado pelo britânico Edmund Cartwright. Então, foi nessa época que a indústria passaram a empregar milhares de pessoas. Então, olha as inovações tecnológicas aí, nosso primeiro momento. Bom, a segunda revolução industrial, época, segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Principais tecnologias, aí começa o quê? As inovações tecnológicas começam, então vai o quê? Vai evoluindo. Você tem o motor a combustão interna, né? Fabricação do aço, telefone, o telégrafo, na verdade, lâmpada elétrica, aí, ó, fonte de energia, petróleo, carvão mineral, a eletricidade, olha, hidroeletricidade, ou seja, movido o quê? A água, né, que vai movimentar. Você tem na segunda revolução industrial também, na segunda revolução industrial, os meios de transporte. Quais eram os meios de transporte também? Navios, né? É, os automóveis começaram a o quê? A surgir, os aviões também, sistema de produção. Aí você tem o Taylorismo, que é uma linha de montagem com intensa divisão de tarefas, tá? O Fordismo, Henry Ford foi um grande o quê? Empreendedor, empresário. Você tem o quê? Fabricação em larga escala. Você tem os automóveis começaram a surgir aí em grande escala, consumo para as massas. Fatores locacionais, ou seja, o lugar onde que estava fixada a indústria, onde que existia uma matéria-prima, onde que existia fonte de energia, próximo aos mercados consumidores. Ora, hoje nós podemos ver que isso aqui acontece também hoje em dia, né? Uma empresa, quando vai se instalar, ela tem que ter ali na região matérias-primas, as fábricas, para poder fazer o quê? As matérias-primas chegar mais próximo, uma rede o quê? De transporte favorável para escoar a produção. Qual que é a relação de trabalho? Ora, alienação do trabalhador. O que é essa alienação? Movimentos repetitivos do trabalhador, exploração máxima, porque as jornadas de trabalho eram intensas, né?
Começou então a surgir os sindicatos, formação de sindicatos. Por quê? Porque havia nesse momento uma necessidade dos trabalhadores se organizarem para poder defender os seus direitos. Foi aí que começou, então, na segunda Revolução Industrial, a formação de sindicatos para defender os trabalhadores aí, tá? Porque a jornada de trabalho era muito grande. Você tinha trabalho infantil, você tinha trabalho feminino também nas fábricas. Não havia uma legislação, né, para esses trabalhadores. Por isso que houve a necessidade de criar sindicatos. Então começou aí uma organização dos trabalhadores de fato, tá? Bom, aqui nós podemos ver aqui o Fordismo, né? Aqui na época vocês podem notar que tem uma linha de produção, né? Uma fábrica. E aqui você também tem uma siderúrgica, indústria, né? Aumentava a produção, o maior tempo possível. Tá vendo? Essas figuras ilustram muito bem o momento que estava vivendo naquela época, na segunda Revolução Industrial. Vamos para a terceira Revolução Industrial. Que época que foi? A partir da segunda metade do século XX até os dias atuais. Principais tecnologias, aí começaram o quê? A inovar mais ainda. Computadores, tecnologias associadas ao chip, circuitos eletrônicos, softwares, hardware, sistema de telecomunicações, vinculados à informática ou à telemática, tecnologia aeroespacial. Vocês estão percebendo que aí você vai ter um aumento das tecnologias. Essas tecnologias vão propiciar o quê? Aumento de produtividade, aumento no fluxo, né, do capital, internacionalização do capital, transportes, disponibilidade de mão de obra. Isso tudo aqui, gente, acontece na terceira Revolução Industrial. Fonte de energia, aí nós temos petróleo, carvão mineral, gás natural, hidroeletricidade, energia nuclear, fontes alternativas como solar, energia eólica, biomassa, energia das marés. Ok. Bom, estamos falando agora da primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Então, terceira Revolução ainda Industrial, temos aqui os transportes, navios, cargueiros. As cargas começaram a ser transportadas por navios grandes, aviões de grande porte, trens de alta velocidade, automóveis, caminhões, oleodutos e gasodutos. Sistema de produção. Aí você tem robotização e automação, produção flexível. Aí nós temos dois fenômenos importantes: o toyotismo e o Fordismo, nós já falamos, e o just in time. Just in time é o que? A produção no tempo certo. Quando nós temos aí a indústria, ela precisa o quê? Produzir, e para sair no tempo certo para ser o quê? E ser escoado, ir nos seus destinos, tá? Nós temos aqui também os fatores locacionais. Onde que é produzido essas indústrias? Onde que a empresa se localiza? Para aumentar, aliás, para diminuir os baixos custos de produção, algumas empresas, o que vai fazer? Vão ampliar o seu mercado e vão se instalar em quê? Em locais onde os custos de produção são bem baixos, tá? Então vamos a uns fatores aqui, ó: baixo custo de produção, energia, infraestrutura, mão de obra, qualificação de mão de obra para o setor de alta tecnologia. Bom, essa é uma questão bastante complexa, porque quando você vai instalar uma indústria, você tem que reduzir os custos. Porém, redução de custos, você precisa, lógico, você diminui os custos, mas você vai ter mais lucro. Consequentemente, você também tem que ter uma mão de obra barata. Mas uma mão de obra barata também requer uma pessoa que tem que comandar uma máquina. Então, temos que ter o equilíbrio aí: mão de obra qualificada e uma mão de obra barata. Então, nós temos que entender como funcionam essas duas coisas aqui. A mão de obra barata, ela vai ser substituída pela automação, ou seja, pelos robôs. E quem vai comandar os robôs são aquelas pessoas que têm uma alta qualificação, que vai produzir os softwares, que vai comandar a máquina, CNC. O que é CNC? Comando numérico computadorizado. E essa pessoa vai ter o quê? Uma qualificação bem acima dos outros, tá? Qual que é a relação de trabalho?
Com a automação, os robôs da linha de produção, vai ter um desemprego chamado desemprego estrutural, o que vai exigir uma qualificação mais elevada do trabalhador. Então, esse é o maior problema dessa terceira revolução industrial. Principais países, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, a Europa mais assim, como a Inglaterra, nós temos a Alemanha, né? O Japão, Rússia, Sudeste Asiático, você tem Singapura também, né? Tailândia, países industrializados, né, da América Latina e da África. Bom, gente, aqui nós temos aqui uma das tecnologias que iniciou a era da informação, que é o que? O telégrafo. Olha como é que era. A partir daí é que houve mais avanços na era da comunicação. E olha aí, quando eu falo da automação, robôs substituindo o homem na linha de produção, nós podemos perceber nessa imagem aí, ó. Olha uma profissão aqui que é característica da terceira revolução industrial, que é a impressora 3D. Muitos autores relatam que se trata da quarta revolução industrial, que nós vamos aprender mais tarde, tá? Olha outro campo da terceira revolução industrial, que é o que? A genética. É uma das profissões mais rentáveis que tem, né? Aí tem o smartphone, que hoje é o consumo, né? É o sonho de consumo de muitas pessoas. O smartphone mais moderno. Bom, gente, por enquanto ficamos por aqui. Você pode acompanhar as minhas aulas, né? E pelo plano de estudos tutorados. Nesse momento eu encerro aqui minha aula e espero que tenha gostado. Um abraço e até mais.